Mas a parada não começou nunca por grana, tá ligado, Henrique? Foi mais uma parada mesmo ideológica desde o início. Eu nunca procurei ser isentão, desde o primeiro dia no YouTube, Não, saca? isso aí você nota, né? Isso aí você vê. Mas eu mudei muito, cara. Eu mudei muito. Por exemplo, assim, eu tive uma época que eu tava muito com a cabeça enfiada em texto keynesiano, por exemplo. Eu tenho uma raiz marxista anterior a isso, saca? Uhum. Porque eu saí da faculdade antes disso já com uma cabeça marxista, assim. Mas quando eu entrei na noia de estudar economia, né? Isso o Merlin ainda tá aqui nos acompanhando, ele vai lembrar disso. O discurso era muito da economia que os liberais falavam. Eles estavam falando o tempo todo de economia, saca? E não tinha dentro da esquerda ninguém, porque a esquerda hegemônica, né, que nem era hegemônica nas redes, mas nas ruas, enfim, nos sindicatos, nas universidades, ela era uma esquerda muito ligada a uma pauta comportamental. E aí a direita estava dando de lavada nesse discurso econômico, falando as coisas mais absurdas do mundo, tipo o anarcapitalismo, saca? Uhum. Então, Uhum. assim, na época tinha uma necessidade de alguém falar disso. Eu não sou economista, eu sou professor de história. Mas Sim. assim, eu não sei se a galera sabe que economia é uma ciência humana, né? Uhum. E esse é o grande lance. E na época eu estava muito preso naquilo que eu estava estudando ali, e é normal, né? E hoje isso me ajudou muito, saca? Depois eu voltei a estudar de novo o viés marxista bastante, né? Voltei a estudar de novo Capital e por aí vai. Mas eu acho que foi uma parte fundamental do meu processo de formação aqui. Mas o ponto é esse, desde o início eu cheguei, depois se você quiser mais detalhes a gente pode continuar falando sobre isso, mas só porque eu falo pra caramba, já pensando assim, não, eu tô indo lá para defender determinada posição política, saca? Eu não tô indo lá para dizer, eu sou isentão, não sei se você pode gostar ou não gostar do que eu falo, tá aqui, mas eu sou claro, eu tô aqui, meu lado é esse, e eu já tô dizendo aqui, eu vim, né? É isso, cara. Como é que é essa sensação que você tem? Porque agora você fala para milhares de pessoas. Você já chegou a milhões de visualizações. Como é que Sim, é sim. isso? Como é que é essa sensação? Fala para mim. Cara, assim, eu nunca parei para dimensionar isso, porque eu dentro da sala de aula, e talvez a galera até se surpreenda com o que eu vou dizer agora, eu tenho uma postura bem diferente da minha postura no YouTube, desde o princípio. Porque dentro da sala de aula eu procuro ser profissional. Lógico que não existe professor imparcial, esse papo é balela, não é isso, não é isso. Mas eu tenho ali, né, você é professor, você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Tem alguns protocolos que a gente tem que seguir, tem alguma ética profissional que a gente tem que seguir, então a gente tem limitações, não que tem alguém me cuidando, mas que eu me preservo de ter em função de lecionar, de ter responsabilidade com os alunos, etc. E no YouTube, até bem no início, eu até colocava ali professor Humberto, mas logo no início, primeiro, segundo ano, eu tirei. Porque, na verdade, eu nunca me vi como professor no YouTube. Entende? A minha Você visão. pode até não ter se visto, mas eu vejo. Você Não, como professor, massa, cara, então, massa. porra. Eu acredito que deva acontecer isso. Muita galera fala e tal. Mas o fato de não ter sido a minha pretensão nunca essa, saca? Eu sempre, como eu falei pra ti há pouco, eu queria, né, dentro daquilo que eu considero intelectualmente honesto, defender um viés. É isso, saca? Então, assim, na sala de aula eu não tenho essa preocupação, ao contrário, né? Eu não acredito em parcialidade, mas eu não tenho lá uma preocupação em defender um viés na sala de aula. Na sala de aula, a minha principal preocupação é pedagógica, saca? Esse é o meu lance na sala de aula.